conhece um trilobita? A resposta é provavelmente não. Esse animal marinho é um artrópode, parente próximo das aranhas, dos besouros e dos camarões. Extintos há cerca de 245 milhões de anos, temos muitas informações sobre a sua anatomia e os seus hábitos de vida graças ao abundante registro fóssil desse grupo. O corpo desses animais, assim como de vários artrópodes atuais, apresentava uma região dura formada por carbonato de cálcio. Esse tipo de estrutura pode ser conservada por milhões de anos, gerando inúmeras informações sobre a evolução das espécies. Além de estruturas mais resistentes aos processos de decomposição, marcas deixadas pelos seres vivos, como pegadas e outros vestígios, podem também ser consideradas fósseis. Mesmo as fezes de um animal, ao serem fossilizadas, podem gerar informações importantes sobre, por exemplo, a dieta de um grupo extinto. Grande parte das informações utilizadas sobre a transformação dos diferentes grupos de seres vivos é obtida a partir da análise de fósseis. Contudo, ao tentarmos reconstruir essa história evolutiva da vida na Terra, podemos encontrar dificuldades, pois algumas etapas dessas transformações parecem não ter sido fossilizadas. Isso se deve à dificuldade do processo de fossilização. Quando um organismo morre, suas partes moles são geralmente decompostas por micro-organismos. Os restos, ossos, dentes, garras, conchas, sementes, caules, etc., podem ser mineralizados se estiverem depositados em ambientes propícios a uma série de reações químicas específicas. Essas reações permitem que o fóssil seja conservado por um tempo muito maior. Muitas vezes esses processos só são desencadeados pelo aumento da pressão sofrida após um soterramento dessas partes. Assim, se formar um fóssil é difícil, encontrá-lo também não é uma tarefa muito fácil. Contudo, os paleontólogos, pesquisadores especializados no trabalho com fósseis, já encontraram muitos fósseis e, a partir disso, puderam reconstruir a história evolutiva de diversos grupos de seres vivos. Hoje, muitas pessoas ainda não acreditam que os fósseis podem ser utilizados como evidência do processo evolutivo. De acordo com elas, esse registro é falho, pois não apresenta todas as formas intermediárias possíveis entre duas espécies diferentes. Por exemplo, entre as baleias e os outros mamíferos atuais, uma das diferenças mais evidentes é a ausência de membros posteriores nesses animais aquáticos. Ainda de acordo com eles, como seriam as formas de transição entre um mamífero ancestral terrestre e uma baleia atual? Os fósseis mais antigos de baleias são muito semelhantes às baleias atuais. Uma coluna vertebral longa e mãos com o formato de nadadeira são encontradas em fósseis datados em cerca de 40 milhões de anos. Ou seja, provavelmente formaram organismos que viveram nessa época. Uma diferença evidente entre esses fósseis e as baleias atuais é a dentição. Os animais vivos não possuem dentes ou apresentam dentes em formatos de pino. Esses fósseis, no entanto, apresentam dentes com protuberância, similares ao de mamíferos terrestres atuais e ao de um grupo de animais extintos também terrestres, os mesonoquídeos, que viviam há cerca de 65 milhões de anos. Paleontólogos encontraram fósseis datados em cerca de 50 milhões de anos com características intermediárias entre os mesonoquídeos e as baleias atuais. Batizado de paquicetos, esses fósseis apresentavam dentes similares aos dos mesonoquídeos, mas também ossos do ouvido idênticos aos das baleias atuais. As rochas em que os fósseis de paquicetos foram encontrados também apresentavam fósseis de arbustos, sugerindo que esses animais tenham vivido e morrido em terra firme ou em rios muito rasos. Anos depois de encontrados os fósseis de paquicetos, o mesmo grupo de paleontólogos encontrou fósseis de animais similares às baleias, mas com pés. Nas rochas em que ocorriam esses seres batizados de ambulocetos,
os pesquisadores encontraram vestígios de um ambiente marinho, ou seja, o ambuloceto, mesmo com pés, já vivia dentro d'água. Os inúmeros fósseis de paquicetos e ambulocetos permitiram recriar a história bem documentada das transformações desses mamíferos marinhos ao longo do tempo. Outros grupos também apresentam registro fóssil abundante, tornando-se consistente evidência do processo evolutivo desses seres vivos. Ao estudar os embriões de golfinhos, pesquisadores fizeram uma observação importante. Nos embriões com 4 semanas de desenvolvimento, surge um grupo de células que dará origem aos membros superiores do animal. Elas são circuladas em preto nessas imagens. Nas semanas seguintes, enquanto essas células continuam a se multiplicar, surge um grupo de células que nos diferentes mamíferos dará origem aos membros posteriores. Elas são indicadas em vermelho nesse esquema. Pouco antes do embrião do golfinho alcançar 9 semanas, esse grupo de células tem seu desenvolvimento interrompido. E ao final das 9 semanas, já não é possível observar as células que dariam origem aos membros posteriores. Esses dados sobre o desenvolvimento dos embriões reforçam a ideia de que os seres vivos evoluem. Os ancestrais dos golfinhos apresentavam membros posteriores, mas modificações nas instruções genéticas para a formação dessas estruturas teriam resultado em seres diferentes desses ancestrais. Quando comparamos esses embriões de golfinhos com os de outros mamíferos, muitas semelhanças são observadas. No entanto, o grupo de células que desapareceu nos golfinhos continua a se desenvolver nesses outros animais, resultando em membros posteriores bem diferentes. Essas estruturas, que apresentam uma mesma origem embrionária, mas resultam em órgãos com funções tão diferentes, são conhecidas como homologias e parecem estar de acordo com o ambiente em que as espécies foram selecionadas. Assim, esses órgãos homólogos teriam surgido a partir de um processo de divergência evolutiva, na qual populações de uma mesma espécie ancestral se diferenciam em ambientes variados. No caso desses seres com muitas diferenças, percebemos semelhanças no desenvolvimento embrionário que sugerem forte relação de parentesco evolutivo. Ou seja, eles devem ter compartilhado um grupo ancestral comum, que se diferenciou de acordo com os ambientes em que foram selecionados. Já quando analisamos alguns grupos de seres vivos muito diferentes entre si, mas que foram selecionados em ambientes muito semelhantes, podemos observar a ocorrência de estruturas com funções semelhantes, chamadas de estruturas análogas. A partir de um processo de convergência evolutiva, esses órgãos análogos, que apresentam origens embrionárias distintas, desempenham uma mesma função nos indivíduos. Por exemplo, os corpos de um tubarão, de um ictiossauro, de um pinguim e de um golfinho possuem um formato muito semelhante e adaptado à locomoção em ambientes marinhos. No entanto, suas estruturas anatômicas possuem origens embrionárias diferentes, e por meio de uma convergência evolutiva, resultaram em órgãos análogos com funções muito semelhantes. Do ponto de vista biológico, as estruturas análogas e as estruturas homólogas são evidências do processo evolutivo, pois não seria possível dar sentido a essas semelhanças e diferenças sem as ideias evolutivas. Se não existe uma relação de parentesco entre as espécies, não seria possível, por exemplo, compreender por qual motivo elas conservariam tantas semelhanças em seu desenvolvimento. Ao estudar os fósseis ou as estruturas embrionárias e anatômicas dos organismos atuais, a atividade básica que os pesquisadores realizam para obter informações sobre a evolução dos seres vivos é a comparação. Com o avanço da tecnologia, muitos pesquisadores puderam começar a comparar também moléculas importantes para o funcionamento das células de diferentes espécies de seres vivos. A análise da composição química dessas moléculas permite observar que existe um maior grau de semelhança entre os organismos mais próximos evolutivamente. O material genético, por exemplo, de todos os seres vivos é formado por um mesmo tipo de molécula, o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Se compararmos o DNA dos seres humanos,
vamos observar uma composição muito similar. Quando compararmos o DNA dos seres humanos com de uma outra espécie de mamífero, encontramos uma diferença um pouco maior. Se a comparação é entre o material genético humano e o de uma espécie de inseto, essa diferença é ainda maior. No entanto, parte do DNA desses organismos tão diferentes ainda assim apresenta semelhanças. Por qual motivo espécies tão distintas teriam uma mesma molécula como material genético? Ou ainda, por qual motivo essa molécula teria regiões tão similares, mesmo entre organismos tão diferentes? Para a biologia, essa seria mais uma evidência da ancestralidade comum dos seres vivos. Herdamos essa característica de nossos ancestrais. Nós, os outros mamíferos, os insetos, as plantas, as bactérias e todos os demais seres vivos. Ao descrever essas semelhanças e diferenças entre os seres, podemos compreender melhor as relações de parentesco entre essas diferentes espécies.